Hoje nós queremos meditar um pouco na palavra do Senhor e compartilhar com vocês aquilo que Deus falou no nosso coração nesta manhã, usando o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 10 até o versículo número 14. Se você puder, abra a sua Bíblia, abra no celular, alguma coisa assim, e acompanhe a leitura do texto sagrado que nos diz: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar, e a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meus irmãos, esse texto ele se encontra num momento de muita dificuldade ao qual o povo de Jerusalém, o povo de Judá estava passando. O Senhor já havia dito a eles, está registrado lá no Deuteronômio, no capítulo de número 4, versículo 25 até o 31, que quando eles entrassem na terra prometida, eles não deveriam se desviar do Senhor, eles não deveriam ir atrás de outros deuses, eles deveriam ficar firmes apenas aos pés do Senhor. Veja o que está escrito lá no Deuteronômio, capítulo 4, quando Jesus diz assim, ó, quando, pois, gerardes filhos e filhas, e vos envelheceres na terra, e vos comprardes ou corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros, o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra qual, passando o Jordão, e despossuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. Versículo 27 vai dizer, o Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis pouco em número entre as gentes, que o Senhor os conduzirá. Veja, o Senhor já havia dito a eles que eles iriam passar uma terra. Essa terra seria uma terra que manava leite e mel, uma terra produtiva, uma terra na qual eles seriam abençoados. Contudo, eles não deveriam se esquecer do Senhor, eles não deveriam buscar outros deuses, eles não deveriam levantar outros deuses. Ao contrário, eles deveriam ser fiéis, permanecendo aos pés do Senhor. Porém, quando o povo chegou na terra prometida, esse povo começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Esse povo começou a se espalhar, começou a cultuar a Deus do seu próprio jeito, começou a fazer pouco caso do Senhor. É interessante que esse é um contexto bem parecido com os nossos dias. Hoje em dia as pessoas cultuam a Deus como elas bem entendem. Elas vão à presença de Deus quando elas querem, quando elas precisam. E às vezes vão de forma muito automática, robotizada, sem prazer, sem alegria, porque eles se sentem obrigados apenas, mas não têm alegria. É um povo que começou a ter outras coisas mais importantes para a sua vida do que Deus. Começou a colocar coisas no lugar de Deus. Como nos diz a própria história, todo homem tem no desejo, no coração de ter um Deus, então ele procura criar os seus deuses. E as pessoas, quando não procuram um Deus verdadeiro, elas criam os deuses para si. A gente vai ver no capítulo 28 que Ananias, um tal de Ananias, profeta, ele vai levantar uma palavra favorável ao povo que nesse momento do capítulo 29 já está exilado. O povo já está sofrendo as consequências de ter se deixado, abandonado Deus, e já estão no cativeiro na Babilônia. E Ananias, ele se levanta como dizendo-se em nome de Deus, e ele vai dizer que Deus havia quebrado o jugo do rei da Babilônia, no capítulo 28, versículo 2. Versículo 3, ele chega a dizer que dentro de 2 anos, Deus iria destruir a Babilônia, aquele povo restauraria, voltaria à sua terra prometida, a terra de Jerusalém. O capítulo vai dizer que
que o 28 vai dizer que Jeremias se levanta contra esse profeta e em nome de Deus ele profetiza a morte de Ananias, o que vem acontecer 6 meses, 7 meses, no 7º mês daquele mesmo ano. Vejam, o capítulo 29, ele vai dizer que Jeremias escreve então uma carta e envia para aqueles que estão no cativeiro. Essa carta ele envia para que as pessoas entendam o propósito do Senhor, para que as pessoas entendam que não há de passar apenas dois anos ali. A palavra profética dada por Ananias havia chegado de alguma forma aos ouvidos daquele povo. Então Jeremias escreve uma carta e nessa carta ele diz ao povo, olha, versículo 3, vai dizer que ele escreveu por meio de Elazar e por meio de Gemarias. No versículo 5, ele vai dizer, olha, edificai casas, construam suas casas, plantai pomares e comei o seu fruto. Vejam que ele está apontando para um tempo maior do que 2 anos. Não há por que se construir casa, plantar pomares e esperar o fruto, se a pessoa não for ficar muito tempo naquele lugar. E o versículo 6 vai dizer assim, tomai esposas e gerai filhos e filhas. O versículo 6 também diz, multiplicai-vos. Deus está dizendo assim, constitua a família, tenha filhos. E não deixe o povo perecer, continue se multiplicando, não deixe o povo morrer. O versículo 7, um texto muito conhecido, vai dizer que ele diz, olha, ore pela paz da cidade na qual eu mandei você ir. Você está em cativeiro, no entanto, isso não deve tirar de você o prazer de orar por este lugar. Ore por este lugar, e o texto vai dizer, porque na sua paz, vós tereis paz. Na paz que habita lá onde você está, você vai ter paz. Então, veja que quando a gente chega no versículo 10 até o versículo 14, Jeremias vai falar de forma mais direta desse momento que eles estão vivendo e o objetivo do Senhor para esse povo. É uma palavra de esperança para alguém que está exilado. É uma palavra que traz graça ao coração, traz conforto ao coração daqueles que estão passando por dificuldade. O versículo 10 começa dizendo que o tempo não vai ser de 2 anos, mas um tempo muito maior. E Deus ainda diz com exatidão o tempo. Versículo 10 vai dizer assim, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Ou seja, Deus está apontando que o tempo não é curto. O tempo do cativeiro, o tempo do sofrimento não é pequeno. Às vezes ele pode durar de fato 70 anos. Meus irmãos, é muito difícil imaginar isso, é muito difícil entender isso. Mas Deus tem o seu propósito. E no seu propósito ele determinou que o tempo da dor para aquele povo não era um tempo curto. Olhe para a sua volta e veja quantas pessoas estão sofrendo um tempo longo. As pessoas estão passando um bom tempo sofrendo sem conseguir se livrar dos seus problemas. Paulo mesmo disse que orou 3 vezes por um espinho que ele dizia ter na carne. E, no entanto, o que ele ouviu foi, olha, a minha graça te basta. E Paulo passou toda a sua vida sofrendo com aquele espinho na carne. O versículo 11, Deus vai mostrar para eles que esse sofrimento, esse cativeiro, essa luta, essa dor que eles estavam passando, ela tinha um propósito. E aqui nós precisamos entender isso. Deus não envia sofrimento por sofrimento. Deus não envia o cativeiro por cativeiro. Deus não envia um vírus por vírus. Deus não envia uma fome por fome. Deus não envia uma doença por doença. Deus envia com um propósito. E o propósito do Senhor é bem definido e é bem estabelecido. E veja que ele vai dizer aqui no versículo 11. Deus vai dizer assim, eu sei o pensamento que tem de vós. O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus pensa a nosso respeito? Não é um pensamento de mal. Veja que ele diz assim, eu sei pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja que o propósito de Deus é nos abençoar com paz. Nos dar o fim que nós desejamos ou o fim que nós precisamos. O versículo 12 vai dizer que porque o povo estava no cativeiro, agora o povo vai começar a se comportar da forma que deveria ter se comportado antes. Veja o versículo 12 que diz, então, quando Deus manifestar a vontade dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, então me invocareis. Então as pessoas vão começar a buscar a presença do Senhor. Vão começar a ir ao trono do Senhor. Vão começar a dobrar os joelhos ao Senhor. E o texto diz assim,
passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aqui tem algo que tem que ser esclarecido. Veja primeiro que o termo passareis, ele está no futuro, dando a entender que no passado aquele povo não estava mais orando a Deus. O texto nos diz: vocês vão começar a de fato orar a mim. Porque aquele povo estava orando a outros deuses. Aquele povo estava acendendo altares a outros deuses. E Deus agora está dizendo: vocês vão começar a orar a mim. E como consequência, eu os ouvirei. Eu os ouvirei. Veja que promessa maravilhosa que Deus traz nas nossas vidas. Ele está dizendo assim: eu envio você para o cativeiro. Você vai passar 70 anos de sofrimento numa terra distante. Mas você tem que se adaptar a essa terra, a essa nova realidade de sofrimento. Você tem que moldar a sua vida para essa nova realidade. Porque eu tenho um pensamento de paz a respeito disso. Não é um pensamento de lhe punir eternamente, mas é um pensamento de lhe trazer a minha presença. Fazer com que você comece a buscar a minha presença. Fazer com que você esqueça o outro Deus e entenda que só eu sou Deus. E quando você fazer isso, diz o texto aqui que Jeremias está enviando essa carta para o povo que está lá na Babilônia. Pensa no que eles estavam vindo aos seus corações. Pensa agora no que eles entenderam com isso. O que Jeremias está dizendo para eles é: arrependam-se. Abandonem os deuses que vocês adoraram. Vocês deixaram Deus para adorar deuses que não são deuses. Enquanto Deus te levou para o cativeiro, na verdade Ele quer que você volte-se para Ele. Porque Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, que você entenda o propósito dEle na sua vida e se derrame aos pés dEle. Que você volte, passareis a orar a mim. E tem uma promessa aqui: quando o homem se arrepende, quando o homem volta-se para Deus, Deus ouve a sua oração. O próprio Jesus Cristo, Ele vai dizer no Evangelho que aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Deus está dizendo para mim e para você: ore a mim. Ore a mim, diz a palavra do Senhor. Busque a mim, diz a palavra do Senhor. Vejam que coisa maravilhosa que Deus está propondo para a sua vida. Veja que coisa maravilhosa. O texto vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o coração. Veja que tem uma prerrogativa aqui. Ninguém busca Deus à toa e vai encontrar Deus. Não, o texto está dizendo: você vai me buscar, você vai me achar. Mas é quando você me buscar de todo o coração. Deus não está escondido, Deus não está distante, mas Ele diz que de alguma forma as pessoas buscam a Ele por buscar e não encontram, não ouvem a sua voz, não têm a sua resposta, porque não buscam de todo o coração. Não há uma busca sincera, não há uma entrega total, mas é uma busca superficial. Por isso que Jeremias diz: vocês, diz o Senhor, buscarão o Senhor e encontrarão Ele quando vocês o buscarem de todo o coração. Como consequência, a promessa vai dizer: sereis achados de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as ações. Deus está dizendo assim: eu vou trazer vocês para o lugar que eu prometi. Vocês vão voltar do exílio, vocês vão sair dessa situação que vocês se encontram e vão estar novamente na minha presença. Meus irmãos, que palavra de Deus para mim e para a sua vida. Pensando um pouco em nós, essa palavra aos ouvidos daqueles que leram essa carta foi uma palavra de ânimo, porque eles entenderam que por mais que durasse 70 anos, haveria um tempo que Deus iria restaurar a sorte de Sião, haveria um tempo que eles iriam retornar à sua cidade. Por mais que eles tivessem que sofrer o distanciamento, uma nova cultura, eles agora começaram a buscar a presença do Senhor, e quando isso acontecesse, ao final daquele tempo, todos eles voltariam à presença do Senhor. Mas e a nós? O que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, essa mesma palavra que foi dita para aquele povo, ela serve para nós nos nossos dias, porque veja só a sua vida, veja a minha vida. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Como é que nós estamos vivendo com Deus? Será que de fato Ele tem sido o único Deus na nossa vida? Será que nós não temos levantado outros deuses em nossa vida? Será que nós não temos nos distanciado do Senhor? Será que nós não temos feito pouco caso da presença do Senhor?
Será que nós temos o buscado de todo o coração? O texto nos diz que Deus levou aquele povo para o cativeiro porque aquele povo não o buscava verdadeiramente, porque o abandonou. E você? E eu? Será que nós estamos abandonando o Senhor aos poucos? Será que as coisas que têm acontecido na nossa vida não é Deus nos dizendo assim: olha, meu filho, volte-se para mim. Volte-se para mim. Recomece a vida que nós tínhamos antes, a comunhão que você tinha comigo antes. Quebre o seu coração de mim, me busque verdadeiramente e você vai me achar. Aquele povo tinha esperança de voltar para Jerusalém. Você e eu, nós temos uma esperança, não de voltar para Jerusalém, mas de ir à nova Jerusalém. O texto nos diz que é Deus quem levou eles para o cativeiro e é Deus quem os traria para Jerusalém, para ajudar. A palavra de Deus nos diz que Deus é quem vai nos restaurar. É Deus que vai nos levar a Jerusalém. E quem é que vai fazer isso através de quem Deus vai fazer isso? Através do seu Filho Jesus Cristo. Ele mesmo disse que ele estava partindo, mas que ele iria, na verdade, preparar lugar. E esse lugar que ele está preparando, esse local onde ele está preparando lugar, é Jerusalém. É a nova Jerusalém, é a Sião futura, é Jerusalém celestial, é a eternidade. É lá que Deus está preparando lugar para nós. É lá que Jesus Cristo está neste momento. É lá que Ele está intercedendo por você e por mim. Porque quando nós nos quebrantarmos diante do Senhor, Ele vai nos ouvir. Ele vai restaurar a nossa sorte. E vai chegar um tempo, depois de um tempo perfeito, Jesus Cristo virá. E Ele vai nos restaurar a nova Jerusalém, eterna e celestial. Que Deus nos abençoe. E que, crendo nessa palavra, tenhamos o coração disposto a adorá-lo, independente da circunstância, independente do momento que estejamos vivendo, que o nosso coração entenda que Deus tem um propósito em todas as coisas, que é nos atrair a sua presença e nos levar através do seu Filho amado Jesus Cristo para Jerusalém celestial. Em Cristo Jesus, que Deus te abençoe.